Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, daqui para frente a gente vai trabalhar com esse modelo de aula, o modelo de aula EAD, tá? Então, espero que todos estejam bem. Pessoal, antes da gente começar a aula, eu queria falar para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo passado, presente ou futuro referente à minha matéria, quiserem tirar, podem me chamar no Facebook, podem me adicionar, podem tirar todas as suas dúvidas referentes à química comigo que eu irei responder. Tá? Eu montei as aulas em PowerPoint, então eu vou utilizar meu celular aqui para passar o conteúdo para vocês. É o mesmo conteúdo que vocês vão ter disponíveis. Se alguém quiser me chamar no Facebook para pegar o slide do PowerPoint, eu passo para vocês. E é isso aí. Na aula de hoje nós vamos falar sobre acidez de compostos orgânicos. Tá? Então, quais compostos orgânicos são mais ácidos e por quê? O que caracteriza isso nos compostos? Então, antes da gente chegar nesse ponto, vamos lembrar um pouquinho sobre o que é acidez, ou acidez e basicidade, tá? Que são coisas opostas. Então, assim, para alguma substância, qualquer uma, orgânica ou inorgânica, ela ser ácida, ela tem que ter uma contagem de cátions de H+, ou seja, os hidrogênios dentro da substância tem que ser positivos, tem que ter carga positiva, ou seja, ser um H+, e isso vai caracterizar uma substância como ácida, tá? Para compostos inorgânicos, de modo geral e bem grosso, a regra é simples. Começou com H no nome, é ácido, tá? Então, isso é um ácido. Então, HF, HCl, H2SO4, H3PO4, tudo começou com H. Começou com H, é ácido. Enquanto no outro lado, do outro extremo, nós temos as bases, tá? Como eu caracterizo uma base? A grosso modo, de modo geral, terminou com OH, que é a hidroxila. Ou seja, NaOH, FeOH, BOH, 2Al2, OH3, tá? Então a gente tem diversas bases. Nome das bases: hidróxido. Então, primeiro, hidróxido de sódio, hidróxido de ferro a segunda, hidróxido de berílio a terceira, hidróxido de alumínio a quarta. Nome dos ácidos: ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Beleza? Então, isso é um ácido e isso é uma base. Beleza. Próximo slide. Como eu vou identificar as substâncias orgânicas como ácidas e básicas, já que eu não vou conseguir olhar H+, ou OH-? Na verdade a gente olha, mas a gente tem que entender como eles se separam, como eles se quebram, e fica um pouco mais complicado, tá? Então, o que cai no Enem, de modo geral e a grosso modo, é o seguinte: os ácidos inorgânicos, ou seja, o que leva o nome de ácido, tem H na frente e não tem carbono, não tem moléculas carbônicas orgânicas, são os ácidos mais fortes. Então, ácido fluorídrico, clorídrico, fosfórico, sulfúrico, o ácido mais fraco que vocês pensarem, inorgânico, é mais forte que os ácidos orgânicos, de grosso modo. Logo em seguida, a gente tem os ácidos carboxílicos. Estão vendo aqui no slide essa molécula C termina com O e tem um OH puxando para a direita, essa função específica orgânica, que é uma função de ácido carboxílico? Tá. Então, nos compostos orgânicos, esses ácidos são os mais fortes. Não é à toa que eles levam o nome de ácido carboxílico ou ácidos orgânicos. Um exemplo muito comum de ácido orgânico carboxílico que a gente tem é o ácido acético, certo? Que é o vinagre. Então, por isso que ele leva esse nome, por isso que ele tem acidez, tá? Depois vem os fenóis. Então, toda substância orgânica que tem esse anel do fenol, esse anel aromático aí, ela tende a ser uma substância muito ácida. Então, de modo de comparação, ela é mais fraca, ela tem menos acidez que os compostos de ácidos carboxílicos e inorgânicos, mas muito mais acidez do que os outros compostos orgânicos. E por último aí a gente tem os álcoois, tá? O álcool é uma substância que tem pouca acidez, não é um produto que tenha muita acidez. Então ele é bem tranquilo. Tem álcoois que tem o pH perto de 8, que já está para alcalino, já deixa de ser ácido, tá? Então as escalas aqui do lado direito a gente tem de 0 a 14 pH, tá? Que é a quantidade de H+, potencial hidrogênio iônico, é isso que indica pra gente se alguma coisa é ácida ou básica. Também existe o pOH, que é o potencial
de hidroxilas. Então, quanto mais hidroxilas tiver, mais alcalino vai ser. Quanto menos hidroxilas tiver, menos alcalino vai ser, e assim seja, tá? Mas o comum é pH, então pH de 0 a 7 é ácido, 7 é neutro, de 7 a 14 é alcalino, tá bom? Então, compostos orgânicos, por regra, é mais ou menos isso que a gente viu, tá? Efeitos que aumentam ou diminuem a acidez de um composto. Então, a gente viu até os compostos de álcool. Dentro da química orgânica, tem inúmeras substâncias. Como a gente identifica se uma é mais ácida que a outra, se não tiver essas regras de ser um ácido carboxílico, de ser um álcool, se não for uma substância inorgânica, como é que eu vou distinguir? Bom, pela tabela periódica, tá? Principalmente as tabelas periódicas completas, ela tem um gráfico muito parecido com esse desenho que eu deixei aqui na imagem para vocês. Esse desenho indica mais ou menos a eletronegatividade dos elementos. Então lá em cima, no canto direito, a gente tem o ferro, tá? Se vocês olharem na tabela periódica de vocês, uma tabela completa, na parte de trás tem uma camada escrita eletronegatividade. E aí cada elemento ou tem um valor ou tem um gráfico indicando qual é o mais eletronegativo e qual que é o menos. Geralmente, da direita para cima são os mais altos. Então, o mais forte, o mais alto é o flúor, tá lá em cima. Do flúor para baixo vai ficando mais fraco. E do flúor para a esquerda vai ficando mais fraco. Então, logo abaixo do flúor tem um produto que ainda é muito eletronegativo. E para a esquerda dele vai ficando menos eletronegativo. Se é muito eletronegativo, apresenta um potencial de acidez alto. Ou seja, se a gente vê uma molécula orgânica que tenha flúor, cloro, oxigênio separado, sem hidrogênio, tá? Fósforo e alguns desses elementos, provavelmente essa molécula orgânica por si só ela vai ser ácida, ela apresenta características ácidas, tá bom? Aqui eu deixei uma informação para vocês, tá? Então, eu estava falando de eletronegatividade, a gente pode considerar isso como elementos atratores, tá? Elementos que atraem H+. É por isso que elas se tornam ácidas, é porque elas tendem a puxar o cátion de hidrogênio, tá? Diminuição da acidez. Então, os radicais alquilas, simples ligação, radical, tem os radicais básicos, a metila, etila, propila, que lembra, met, radical, e o metil, propil, tá? Então, elas são responsáveis por deixar a acidez dos compostos orgânicos baixa. Sempre que a gente vê um composto orgânico que tenha um radical, e quanto maior esse radical, a gente deve considerar que a acidez dele é mais baixa, tá? Se a gente pegar um composto orgânico com radical metil, o outro com radical propil, provavelmente o metil vai ter uma acidez um pouco maior que o propil, tá? Por causa dessa regra das cadeias de alquilas, de compostos de radicais alquilas, tá? Então, basicamente é isso. Então, comparando compostos conforme a sua acidez. Eu deixei alguns exemplos para vocês pensarem e eu quero que vocês tentem pensar um pouco, tá? A gente tem o ácido fosfórico, a gente tem o metilbenzeno, a gente tem o etanol, que é o álcool etílico, o ácido butanóico e o ácido fluorídrico. Quero que vocês pensem um pouco. Se quiserem de mais tempo, pausem o vídeo e assistam depois, tá? Continuem pensando. Mas eu vou passar aqui já para responder. Então, como dito anteriormente, no começo da aula, sabemos distinguir o composto conforme a sua acidez. Então, de todos, o composto mais ácido vai ser, de longe, o ácido fluorídrico, por causa da eletronegatividade e porque ele é um ácido inorgânico. Logo em seguida, a gente vai ter o ácido fosfórico. O ácido fosfórico é um ácido muito forte e é um ácido inorgânico. Em terceiro, a gente tem o ácido butanóico. Ele é um ácido orgânico. Então, dos orgânicos, ele é o ácido mais forte. Logo em seguida, a gente tem um ácido orgânico com fenol. Tá vendo a cadeia de fenol aí? Ela deixa com que ele seja mais ácido. E para terminar, para finalizar, a gente tem o etanol, que é um
ácido bem fraco, tá? Entre todos esses vai ser de longe o mais fraco. Pessoal, a aula de hoje vai ficar por aqui. A gente se vê na semana que vem. Mas antes de eu dar tchau para vocês, eu queria muito que, quando vocês tiverem um tempo, se possível, todos os alunos parem um pouco e relembrem nomenclatura orgânica. Nomenclatura orgânica é super importante para vocês estudarem para o Enem, tá? Então, contar carbonos, um carbono é MET, 2 é ET, 3 é PROP, 4 é BUT, 5 é PENT, 6 é HEX, 7 é HEPT, 8 é OCT, 9 é NONI, NON e 10 é DEC. Simples ligação termina em ano, dupla ligação termina em eno, tripla ligação termina em ino. Cadeias abertas, tá? Para cadeias fechadas, toda cadeia fechada, o nome vai começar com ciclo. 3 carbonos, ciclo propano. 3 carbonos, dupla ligação, cadeia fechada, ciclo propeno, tá? Tripla ligação, cadeia fechada, ciclo propino. Se for 4 carbonos, ciclo butino. 6 carbonos, cadeia fechada, tripla ligação, ciclo hexino. Pessoal, eu sei que vocês vão entender, tá? Mas com calma, parem, deem uma revisada, procurem exercício na internet. Química orgânica é uma matéria relativamente trabalhosa de se aprender, porque ela demanda muita decoreba, tem que decorar muitos detalhes, tá bom? Então, por essa semana é só. Espero que vocês estejam bem. Qualquer dúvida, novamente, podem me adicionar no Facebook, que a gente vai conversar e eu vou esclarecer suas dúvidas. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula.